Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional, interpretado por Ana Luísa Lindmann. Nesta cerimônia serão anunciados novos investimentos do governo federal para a reconstrução e o restabelecimento de infraestruturas danificadas pelas enchentes que afetaram gravemente a população e os municípios do Rio Grande do Sul. Tem a palavra a reitora da Universidade do Vale do Taquari, Univates, professora Evânia Schneider. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação e expectativa recomeçando, então, é com muita satisfação e expectativa que damos as boas-vindas ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, e a todas as autoridades que integram a comitiva presidencial aqui na Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Em nome do excelentíssimo governador, senhor Eduardo Leite, saudamos todas as autoridades do nosso estado. Em nome do prefeito de Lajeado, senhor Marcelo Calmo, saudamos todas as autoridades regionais e locais e uma saudação muito especial a todos e a todas que aqui nos acompanham. Senhoras e senhores, é
simbólico que este encontro esteja ocorrendo em uma universidade comunitária, com 55 anos de serviço ao Vale do Taquari, e que durante o desastre que nos atingiu em 2023, serviu de ponto de apoio a muitas frentes. Acreditamos firmemente no poder da colaboração e da cooperação. Por isso, fazemos parte de um modelo universitário que exerce função pública não estatal, com o interesse coletivo e a percepção de pertencimento a uma comunidade. Este modelo, aqui no Rio Grande do Sul, é representado pelo Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG, formado por um conjunto, presidente, de 14 instituições localizadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Este momento é histórico para a Univates e para o Vale do Taquari. Desejamos que possamos trabalhar juntos em prol da reestruturação e do desenvolvimento sustentável de nossas comunidades. Sejam todos muito bem-vindos à Univates. Para nós é uma honra receber o presidente da República do Brasil. Muito obrigada. Pede-se a atenção de todos. Pede-se a atenção de todos para a exibição de um vídeo institucional. O rio subiu bastante, aconteceu que desabou tudo e a gente caiu no rio. E lá fui descendo. E lá era ondas, era tudo que vinha de árvores, correnteza, bastantes casas, tudo que vinha pela frente, a gente tinha que enfrentar com aquilo lá, né? Praticamente tudo que a gente tinha foi tudo perdido. Isso que é difícil, né? Que não tem como alguém trazer de volta, né? Eu perdi o pai, meu irmão e a minha cunhada. As 3 pessoas assim da família, né? Que estavam junto com a Janete. O governo federal foi bem sensível com a situação de toda a região, porque na região somos 20 hospitais que atendem 370 mil pessoas que faz parte de 36 municípios. Com isso, o governo aportou 44 milhões nesses hospitais que buscaram trocar equipamentos, melhorar a qualidade da saúde. Aqui no município de Estrela nós temos 21 escolas e 1/3 dessas escolas foram severamente atingidas por essa tragédia que aconteceu no mês de setembro. Mas nós podemos contar com a presença do governo federal e hoje, para nossa grande alegria, Estrela recebe essas 4 escolas com quase 4.000 vagas e, como eu falei anteriormente, vai mudar o contexto educacional da Rede Municipal de Educação de Estrela. Convida-se a fazer uso da palavra Raquel Vargas Schmidt, moradora de Roca Salles, representante das famílias atingidas pelas enchentes. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus essa oportunidade e também ao MAB.
Lajeado. Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, 15 de março de 2024. 6 meses depois da maior tragédia ambiental que vivemos. As enchentes podem passar, mas a dor, essa fica no mesmo lugar. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Me chamo Raquel Vargas Schmitz, sou moradora da cidade de Roca Salles, falo em nome dos atingidos do Vale do Taquari e faço parte da coordenação do Movimento dos Atingidos, MAB. Ao cumprimentá-lo cordialmente, queremos também cumprimentar todas as autoridades presentes, apesar da gravidade da situação que estamos vivendo há 6 meses, é com grande alegria que recebemos o senhor e demais membros do governo federal em nossa região. Queremos saudar também todos os movimentos populares e sindicatos e a todos os presentes, em especial os moradores da região que foram atingidos pela grande enchente do Rio Taquari em setembro e novembro de 2023, onde lamentavelmente faleceram mais de 50 pessoas e milhares ficaram desalojados e desabrigados, em um cenário de destruição jamais vista na história do Vale do Taquari. Presidente, queremos dizer 3 coisas. Primeiro, agradecemos. Segundo, falar da nossa vida e reivindicar aquilo que consideramos justo. Terceiro, nos colocar à disposição para reconstruir e também juntos avançar. Apesar de todo o sofrimento, que possamos agradecer, porque estamos aqui nos recuperando e dispostos a seguir firmes na reconstrução de um mundo melhor para todos, com paz, justiça e fraternidade. Agradecemos a todos que foram solidários conosco naquele momento difícil. Agradecemos as doações, as ajudas dos voluntários e as organizações e movimentos populares que nos servem de exemplo. E a todas as autoridades dos municípios e também de todo o estado do Rio Grande do Sul, que nos estenderam as suas mãos. Mas, nesta solenidade, queremos aproveitar para agradecer em especial ao governo federal e ao presidente Lula. Presidente, na nossa avaliação, consideramos nossa atuação exemplar em várias questões. Primeiro, o senhor ordenou que houvesse ação rápida e articulada das autoridades e de todos os níveis de socorrer os atingidos. Aqui estiveram vários ministros do Estado, com destaque para o ministro Paulo Pimenta, a quem pedimos uma salva de palmas. Aqui também estiveram membros das Forças Armadas para cumprir sua verdadeira missão, que é de ajudar o povo, equipes de saúde, socorrista e tantos outros trabalhos, como o senhor havia pedido, em conjunto com os municípios, com os estados do Rio Grande do Sul e com a sociedade. Logo em seguida, a primeira enchente, em setembro, o senhor não pôde vir, mas veio o vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin. Que verificou a situação, fez reuniões em autoridades e com organização da sociedade, ordenou a imediata reconstrução das nossas cidades, através da liberação de recursos federais. Poucos dias depois, a primeira-dama Janja veio também ver a nossa situação. Sentiu a nossa dor e se corrompeu com quem precisava.
se comprometeu, aliás, com quem precisava. Almoçou a mesma comida que nós estávamos comendo, comida feita com mãos de pessoas que deram as suas doações e solidariedade com as suas mãos. Naquele momento também foi instituída a Casa do Governo Federal, aqui em Lajeado, para coordenações e ações. E não precisamos dizer aqui, mas chegou comida, recursos, materiais necessários que apontavam claramente que havia um governo federal solidário e comprometido em ajudar o povo necessitado. Muito trabalho prosseguiu por aqui, com o esforço de tanta gente, e por isso saudamos o povo valente do Rio Grande do Sul, que colocou a mão na massa para ajudar e a resolver os nossos problemas, a quem uma sociedade justa e igualitária. Enquanto isso, em Brasília, no final de 2023, no seu primeiro ano de governo, o Senhor já assinou pela primeira vez da história do nosso país uma lei nacional que garante os direitos dos atingidos e atingidas, num gesto de extrema generosidade e compromisso. E por isso, somos imensamente grata ao presidente Lula. Estamos aqui neste dia histórico de 15 de março de 2024, na semana que comemoramos o aniversário da Fundação Nacional MAB. Uma semana de luta dos atingidos em todo o mundo. E mais uma vez o governo federal, agora com sua autoridade máxima, eleito pelos votos soberanos domésticos e pelo povo brasileiro, o presidente da República Federativa do Brasil está aqui, nos honra com a sua presença. Mais uma vez, nós, a população atingida, podemos sentir o apoio e amparo, a solidariedade de quem se propõe cuidar bem do seu povo brasileiro. Além de agradecer, queremos falar da nossa vida e reivindicar aquilo que consideramos justos. Nós contribuímos, nossas famílias, moradores, trabalhadores e pescando às margens do rio Taquari por gerações. Conhecemos bem os riscos da enchente, apesar dessa história de convívio com o rio. Desta vez, a enchente foi muito diferente. O volume das águas foi tão grande que as memórias, à medida que possuímos para atuar nessas situações, foram insuficientes. Nos últimos 4 anos, foram pelo menos 3 grandes enchentes que destruíram tudo o que tínhamos em nossas casas. A frequência e a força desses episódios climáticos e extremos têm demonstrado que há insuficiência para responder a essa nova realidade. Por isso, precisamos imediatamente aplicar a lei que garante os direitos dos atingidos em toda a sua integralidade. Há também, presidente Lula, que seguir avançando e criar um fundo, a um órgão especial no Estado brasileiro para fazer cumprir a lei e aplicar bem o recurso. Para o futuro, especialmente o cuidado com a proteção, segurança das famílias que vivem em áreas de risco, pois a crise climática está aí e é muito grave. Queremos também dizer aqui, no Rio Grande, tínhamos um decreto do ex-governo Tarso Genro, que era uma política estadual de direito dos atingidos, mas por pressão de setores conservadores e atrasados, esse decreto foi revogado. Achamos que isso foi um erro e nos perguntamos se, ao invés de revogar, não teria sido melhor aplicar e melhorar aquele decreto. Não podíamos, ao menos em partes, ter prevenido o grande desastre, a destruição e a morte de tanta gente? Achamos que todos
temos que aprender com a insuficiência de compreensão e repensar nossas atitudes. Em terceiro lugar, queremos dizer aqui, nós nunca pensávamos que iríamos ser atingidos. Nós olhávamos pela televisão o drama vivido e em outros lugares e não sabíamos o que poderia nos acontecer. E não tínhamos aqui a organização necessária. Agora temos, somos atingidos e estamos nos organizando juntos com o MAB em todo o Brasil e nos comprometendo a lutar por nossos direitos e exigir o justo para todas as famílias, querendo que tudo isso seja feito com grande participação das populações atingidas, pois, como nos ensina o ex-governador Olívio Dutra, a boa política é construção do bem comum com protagonismo das pessoas. Assumimos aqui juntos, com todos e todas, o compromisso de lutar pela paz do mundo, em solidariedade aos povos que sofrem, em especial, neste momento, o povo palestino. E assumimos... Por favor, encerra aí que tá muito bom. E assumimos o compromisso. Por fim, é importante lembrar, foi a partir dessa tragédia que vivemos, na organização popular, uma condição afetiva e necessária. Enfim, homenagem aos nossos mortos e para bem do povo, rigorosamente do povo brasileiro, dedicamos toda a nossa vida. Estar com o Senhor foi um grande prazer e uma grande alegria, com carinho e esperança. As águas são para a vida e não para a morte. É tempo de avançar e construir o nosso Vale do Taquari. Com a palavra, o prefeito de Venâncio Aires e presidente da Associação de Municípios do Vale do Taquari, Jarbas da Rosa. Boa tarde a todos, saudando nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saúdo todas as autoridades já mencionadas e uma saudação especial a todos vocês que aqui lotam esse teatro da Univates, belíssimo, com a presença e as angústias, presidente, do povo do Vale do Taquari. Aqui represento mais de 50 municípios que foram duramente atingidos pelas últimas enchentes, tanto de setembro quanto de novembro de 2023. Já tivemos liberados, tanto para reconstrução, quanto para novas moradias, pavimentações, mais de R$500 bilhão. E isto é muito importante para a reconstrução das nossas cidades, do nosso interior, do nosso Vale do Taquari. Então a gente fica muito grato, porque isso é fundamental, que só a parceria entre a comunidade, os municípios, governo do estado e governo federal, nós vamos avançar e recuperar e trazer de novo o desenvolvimento econômico da nossa região, tão importante, tão pujante, com uma agricultura familiar importante, com uma indústria diversificada e um comércio muito forte. É claro que tenho certeza que o senhor traz boas e novas notícias e é importante para nós a ampliação de crédito subsidiado para nossas pequenas, médias e grandes empresas, vice-presidente Geraldo Alckmin, por ser fundamental para a garantia do emprego para os nossos cidadãos. E também nós temos no nosso comitê da Bacia Taquariantas, medidas para que a gente possa mitigar os efeitos de futuras enchentes, pois os eventos climáticos cada vez estão mais importantes e devastadores. Então, o apoio do governo federal, através da execução com recursos, são fundamentais que as nossas famílias tenham a garantia de um futuro cada dia melhor. Obrigado, uma boa tarde a todos.
Neste momento, convida-se a fazer uso da palavra o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, a dona Lu, que está aqui também acompanhando o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, governador Eduardo Leite, prefeito de Lajeado, em seu nome quero saudar todos os prefeitos, prefeitas aqui da região, nossa reitora, em nome de quem eu saúdo a todos os integrantes aqui da Univates, que foi tão parceira em todo esse processo, as bancadas federais, estaduais, os representantes da comunidade aqui, representados pela voz do MAB, da nossa companheira, senhores ministros. Essa região viveu, senhor presidente, certamente durante o ano de 2023, uma realidade que ninguém esperava e ninguém estava preparado. A última vez que o Rio Grande do Sul tinha assistido algo parecido foi em 1941. Na noite do dia 4 de setembro, presidente, uma segunda-feira, quando nós fomos acionados pelos representantes do governo do estado e pelas prefeituras, chamando a atenção para a velocidade em que o rio subia e que as famílias, em desespero, subiam para os telhados das casas, que o rio Edgar Preto chegava nas propriedades do interior e as pessoas não sabiam para onde fugir, nós fomos acionados porque helicópteros não podiam sobrevoar na chuva. E o resgate era urgente. Eu conversei com o ministro Valdez, nós conversamos com o ministro Múcio, presidente, e naquela madrugada, o ministro Múcio acionou o comandante do Exército e nós mobilizamos o batalhão de engenharia do Exército que fica em São Gabriel, senhor presidente, cerca de 600 quilômetros daqui. E quando amanheceu o dia, um comboio com os barcos e com o pessoal especializado de resgate partiu de São Gabriel e ao meio-dia já estavam aqui para atuar no salvamento das pessoas, senhor presidente. Às 7 horas da manhã da terça-feira, quando nós chegamos no Palácio do Alvorada e passamos para o senhor os detalhes do que estava acontecendo, no segundo dia, o senhor ligou para o governador e o governador nos relatou que estava com os 3 helicópteros. O governador disse: eu não estou lá na região para que os helicópteros possam trabalhar no salvamento. E eu preciso de mais aeronaves. Eu preciso de suporte. E nós, senhor presidente, naquela semana, mobilizamos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Rodoviária Federal e trouxemos mais 7 aeronaves que, junto com o governo do estado, ajudaram a salvar muitas pessoas que certamente sem esse apoio não estariam aqui conosco. Foram mais de 50 pessoas, mais de 50 famílias que perderam e que essa perda nunca mais vamos recuperar. A dor, o sofrimento que permanece nessas famílias até hoje. Na quarta-feira, senhor presidente, quando nós chegamos aqui ao ministro Valdez, ninguém sabia quantas pessoas tinham morrido, ninguém sabia quantos eram os desaparecidos, porque não tinha internet, não tinha luz. E nós chegamos aqui, a primeira reivindicação que a região nos fez foi restabelecer a internet e a comunicação. O ministro Valdez ligou daqui para o ministro Juscelino
E na quinta-feira, o Ministério das Comunicações instalou de forma provisória um conjunto de antenas para que nós pudéssemos restabelecer a comunicação. Na quinta-feira, trazendo paz para as famílias, porque ninguém conseguia falar com ninguém, ninguém sabia quem estava desaparecido. As rádios divulgavam listas com centenas de nomes e as famílias não conseguiam conversar. E nós, na quinta-feira, restabelecemos a comunicação, senhor presidente. E naquela primeira semana, a ministra Anísia mobilizou a Força Nacional do SUS com o apoio do Hospital Conceição e nós instalamos o hospital de campanha em Roca Salles e começamos a dar suporte no atendimento. E naquela primeira semana, o Edgar Preto, da Conab, junto com o Eliton, mobilizaram cesta básica que estavam lá em Minas Gerais. Demos o apoio para o abrigamento das pessoas que estavam nos abrigos e garantimos o repasse emergencial para aquisição de água potável, cesta básica, colchões, apoiando as iniciativas das prefeituras, do governo do estado e da comunidade, naquele momento que as pessoas mais precisavam. Eu quero dizer a vocês, com muita tranquilidade, eu cheguei aqui e a imprensa me perguntou naquele dia se eu tivesse que resumir em uma palavra, o que eu dizia que eu estava enxergando aqui? E eu disse solidariedade. Eu nunca vi tanta gente, de forma voluntária, ajudando no resgate, ajudando na limpeza. E o nosso governo fez a sua parte. Eu tenho orgulho, senhor presidente, de ter feito parte da equipe que comandou esse processo. Quando veio aqui, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, viemos com uma equipe de ministros. E naquela mesma semana, o senhor determinou uma ação específica do Ministério da Educação para reconstruir as creches, as escolas, as bibliotecas, as salas de aulas que foram destruídas. Na área da saúde, uma iniciativa específica para reconstruir os hospitais comunitários, as unidades de saúde. Mas precisava fazer mais, senhor presidente. Tinha toda a situação envolvendo os agricultores e agricultoras. As pessoas perderam tudo, perderam as empresas, o MEI, o pequeno, o médio. E o senhor, de uma forma inédita, determinou a criação de uma linha de crédito de R$1 bilhão a juros zero, com 2 anos de carência. R$1 bilhão a juros zero, com 2 anos de carência. E milhares de pessoas que são MEI, micro e pequenos empresários, pessoas que têm o faturamento até 4,8 milhões de reais ano, e os agricultores familiares puderam acessar esse recurso a juros zero, com 2 anos de carência. É verdade que ainda estamos buscando uma solução para um grupo de cerca de 10 a 12 empresas que tinham faturamento acima de 4,8 milhões de reais. Mas todos os demais, todos os empresários pequenos, micro, médios, que tinham faturamento até 4,8 milhões por ano, desde o MEI até o microempresário, pôde acessar esse recurso com juros zero, com 2 anos de carência, para garantir a manutenção dos empregos e a reconstituição do tecido econômico da região. Veio aqui o Paulo Teixeira para renegociar a questão do Pronaf, com as cooperativas, com as entidades, com os sindicatos. Mas faltava ainda, senhor presidente, a parte da habitação, Jader. Presidente, o Minha Casa Minha Vida é um grande programa. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele era pensado para núcleos habitacionais urbanos, para condomínios. Mas mais de 1.500 pessoas perderam a casa no interior. E quando nós trouxemos esse problema para o presidente Lula, ele disse para o ministro Jader, que está aqui, crie um programa novo, vamos criar o Minha Casa Minha Vida, calamidade rural, para ter uma forma de dar uma resposta para as famílias. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, prezada comunidade, não existe nenhuma questão
nenhuma questão relativa a nenhuma área de governo que tenha chegado até nós via governo do Estado, via prefeituras, via comunidade, que não tenha recebido a resposta imediata do governo do presidente Lula, porque foi isso que o presidente determinou. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que a gente, mesmo no momento da tragédia, de tanta dificuldade, podemos estar aqui de cabeça erguida, olhando no olho de vocês, para a gente dizer que ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser recuperada, mas é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos, na hora da dificuldade que a gente sabe quem pode contar, e a comunidade do Vale do Taquari e de outras regiões atingidas percebeu, como nunca tinha percebido, que na hora que precisou, o governo do presidente Lula estava presente ao lado do nosso povo. Meus amigos e minhas amigas, eu fico emocionado, porque estive aqui várias vezes e vi as pessoas chorando, com as suas casas perdidas, vi o desespero das pessoas, procurando gente desaparecida, sem saber o que tinha acontecido, mas mais uma vez, a vida nos mostrou que com solidariedade, coerência, determinação e tendo governos com sensibilidade social, nós somos fortes o suficiente para dar a volta por cima e recomeçar. E o Vale do Taquari, com certeza, vai recuperar a pujança da sua economia, o tecido social dos empregos que foram perdidos. Vamos reconstruir cada escola que foi destruída, cada posto de saúde. E cada família que perdeu a sua casa vai ter a oportunidade de recuperar, nessa parceria nossa com vocês, a dignidade da casa própria e a oportunidade da gente sair desse processo mais fortes, mais unidos e mais preparados para construir uma vida melhor. Um grande abraço para vocês. Viva o Vale do Taquari, parabéns à luta e à resistência de vocês. Neste momento, o ministro das Cidades, Jader Filho, assina a portaria que formaliza enquadramento de propostas com vistas à contratação de 857 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, Calamidades, em 13 municípios gaúchos: Eldorado do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Santa Teresa, Venâncio Aires, Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Mussum e Roca Salles. Com a palavra, o ministro das Cidades, Jader Filho. Presidente Lula, hoje é um dia de muita emoção. Nós tivemos aqui, e aí quero saudar o vice-presidente Alckmin, saudar o amigo Paulo Pimenta, em nome dele todos os ministros, a Raquel, em nome de todos os moradores, agradecer a gentileza da nossa reitora de estar podendo nos ceder esse espaço, o governador Eduardo, senhoras e senhores. Hoje é um dia, presidente, de muita emoção. Quem esteve aqui e viu o que aconteceu com o Vale do Taquari, e a gente está chegando no dia de hoje, reforça uma certeza, presidente. O povo gaúcho é de uma força histórica e, mais uma vez, quando ele foi chamado, ele não negou as suas origens. Eu só tenho que parabenizar a cada um e a cada uma de vocês pela força.
vocês não negaram o quanto as gaúchas e os gaúchos são fortes e saíram daquele momento tão difícil que eu confesso que eu nunca tinha visto a violência da natureza como eu vi naquele dia e o sofrimento das famílias. Mas, presidente e vice-presidente Alckmin, quando nós tivemos aqui o pedido do governador, dos prefeitos, do vice-governador Gabriel e tantos que estiveram lá no Ministério das Cidades, o ministro Paulo Pimenta, o primeiro compromisso que nós firmamos, presidente, eram de 1.500 unidades habitacionais. E como eu havia conversado com o senhor, nós tínhamos um problema. Dentro do Minha Casa Minha Vida não havia nenhum dispositivo, nenhuma maneira de atender às situações que estavam acontecendo aqui no Vale do Taquari. E por sua determinação, nós tivemos um programa novo, presidente, que se chama Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades. Foi graças ao que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Antes, presidente, existia o Minha Casa Minha Vida Calamidade, mas era para atender as áreas urbanas. Pela primeira vez, nós fizemos atendimentos às famílias das áreas rurais. E, presidente, por sua determinação, nós, que tínhamos nos compromissado aqui, na reunião que tivemos com os prefeitos de 1.500 unidades habitacionais, hoje, diante do senhor e do povo do Vale do Taquari, dizer que nós ampliamos essa meta, nós já passamos a 1.837 unidades habitacionais. E respondendo ao seu comentário, governador, quando estávamos ali conversando, governador, como eu lhe disse, e eu trazendo o recado do presidente Lula, eu vou reforçar aqui à frente de todo o povo gaúcho. O que for necessário para facilitar para que essas casas cheguem à sua destinação, para que elas possam dar um lar ao povo, às gaúchas e aos gaúchos, nós estaremos lá no Ministério das Cidades para lhe dar todo o suporte, dar o suporte ao povo do Rio Grande do Sul, que essa é a determinação que o presidente Lula nos deu. Parabéns ao povo do Vale do Taquari, conte o governo do melhor presidente da história desse país. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o ministro de Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Opa! Boa tarde, gente. Gostaria de, em nome do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do governador Eduardo, dos nossos queridos ministros, o Rui Costa, que é chefe da Casa Civil, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Jader Filho e Paulo Teixeira, cumprimentar todas as autoridades, prefeitas, vereadores, a bancada federal aqui presente, deputados federais, e muito especialmente vocês aqui do Vale do Taquari e do Rio Grande do Sul. Saibam que eu vim aqui já várias vezes com Pimenta e com outros colegas ministros, e presidente Lula, faço minhas palavras do ministro Pimenta em relação ao sentimento de solidariedade, presidente Alckmin, porque aqui a mobilização foi intensa do governo federal, continua, do governo estadual, dos governos municipais, da sociedade, dos voluntários, e realmente só essa sinergia, que é o conceito de defesa civil. As pessoas não precisam necessariamente botar o colete laranja, mas incorporar que acima de qualquer disputa política, de qualquer ideologia e pensamento, diferente está aquilo que é mais premente, que é a vida das pessoas, né? A sua condição de moradia, né? O seu patrimônio, seu trabalho, seu suor. Então, eu sou lá da Amazônia, que também sofre com seus perrengues, mas estou aqui comovido e ainda com certo grau de emoção no sofrimento de vocês, mas ao mesmo tempo certo de que a mobilização feita, ela é capaz de responder mais rapidamente, né, todo a esse sofrimento. Então eu quero, antes de falar do problema em si,
aqui do Vale do Taquari e principalmente do Rio Grande do Sul, presidente, me permita rapidamente fazer... Para cá, é? O que é que está passando? Por favor. Me auxilie. Agora. Pronto. Está passando aqui? Tá. Olha só. Primeiro assim, a gente está diante do maior líder do Brasil de todos os tempos, né, o presidente Lula. Que trabalha dentro do Brasil e fora do Brasil de forma intensa, junto com o presidente Alckmin, a defesa da democracia, o combate às mudanças climáticas e o combate às desigualdades. E, de certa forma, nós estamos falando tudo isso aqui. Esse evento tem transversalidade e correlação direta com essas teses que o presidente Lula defende. Presidente, nós estamos diante realmente de mudanças climáticas que estão provocando eventos extremos. E o Brasil, dimensão continental, a gente ainda não tem contingência, preparação para lidar com os eventos extremos. Então, a gente está agora se preparando para isso. Mas é fato, as mudanças climáticas, o El Niño, é desafiador. Isso tem causado transtorno de toda a ordem. Nós temos também, aproximadamente calculado, medido já pelo Sistema Geológico Brasileiro, em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil vivendo em área de altíssimo ou alto risco, né, vulneráveis a essas situações dos eventos extremos. Vocês terem uma ideia, 1.038 municípios no Brasil, durante 10 anos consecutivos, têm vivido pelo menos 6 meses de situação de emergência, ou por falta ou por excesso de água. É desafiador. O Brasil tem 5.565 municípios. O ano passado, nós tivemos, de janeiro a dezembro, 2.128 municípios que tiveram e viveram situação de emergência. Isso é um desafio enorme, dos quais 1.174 por seca, estiagem, que o Rio Grande do Sul sofreu um semestre inteiro e já está no seu 3º ano consecutivo de estiagem, e 925 por desastres por excesso de água. Aí nós vamos para as ações do governo federal. Quando o presidente Lula assumiu, é bom a gente falar disso aqui, para vocês terem uma ideia do desafio que o governo Lula teve que enfrentar para poder atender as pessoas. Quando o presidente Lula assumiu, tinha R$25 mil na rubrica de resposta a desastres. Era isso que tinha no orçamento encaminhado pelo governo anterior para o Congresso Nacional. Se não fosse a liderança do presidente Lula, Rui, que você ajudou, que todos os colegas, ainda antes de assumir, aprovar uma PEC da transição e recompor o orçamento da Defesa Civil do Brasil, para a gente poder, já em janeiro, dar resposta de norte a sul desse país. Lançou o novo PAC, ou seja, retomou a política de proteção e defesa civil, que estava basicamente renegada, lançou o novo PAC, recriando o Ministério das Cidades e retomando a política de prevenção. Vem fortemente a agenda de prevenção nesse 1,7 trilhões de reais coordenado pelo querido ministro Rui Costa. Mesmo com recursos colocados lá na PEC da transição, não foram suficientes, e durante o ano o presidente Lula emitiu 13 medidas provisórias para dar resposta a desastres, dentre elas para atender aqui o Rio Grande do Sul, na ordem aí de 734 milhões de reais só para a Defesa Civil, porque tiveram também ações e recurso para outros ministérios. Nessa fase aí, nós investimos em torno de 1,43 bilhões de reais só em resposta, só em ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. Além disso, o presidente nos orientou a trabalhar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós temos as defesas civis municipais, estadual, tem a nacional, tem uma política de defesa civil, proteção e defesa civil, feita pela presidente Dilma em 2012, faz uma década,
E o Brasil nunca teve o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nos primeiros 100 dias do presidente Lula de governo, foi meta estabelecida por ele, pelo Rui Costa, pelo vice-presidente. Nós contratamos a PUC e agora, no segundo semestre desse ano, a PUC Rio, em parceria com dezenas de entidades, com todas as defesas civis estaduais, muitas municipais, entidades mais diversas, movimentos sociais, o Brasil terá o seu primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser entregue pelo presidente Lula à sociedade brasileira. O presidente nos orientou também, juntamente a mim, Paulo Pimenta e o ministro Juscelino, das Comunicações, com a Anatel e Defesa Civil Nacional, a criar um sistema moderno de alerta para este país. E eu sei que é uma demanda aqui do Vale do Taquari. Nosso querido governador, que sempre também solicitou isso, e outros governadores, o sistema está pronto. Hoje isso é utilizado no mundo pelos Estados Unidos, Chile, talvez Alemanha. O Brasil será o terceiro ou quarto do mundo a ter esse sistema, que é o sistema Cell Broadcast, em parceria com todas as empresas que operam telecomunicações no Brasil, coordenado por Anatel e Defesa Civil Nacional, em parceria com os governos do Estado e municípios. E agora, em março, final de março, o presidente está anunciando o início dessa operação já para abril, e a partir de abril a gente já começa a operar em vários cantos do Brasil, a começar aqui pelo Rio Grande do Sul, que já alguns municípios entrarão já nesse sistema, presidente. Isso demonstra claramente, né, a aplicação aí da parte do governo Lula. Agora, vamos aos eventos. Nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, respostas a eventos. Olha só, o primeiro semestre do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 259 municípios assistidos por nós com ajuda humanitária e com restabelecimento. Então, aqui foi uma estiagem forte. Durante todo o primeiro semestre, nós garantimos apoio a esses municípios, presidente, na ordem de 74,55 milhões de reais. Isso foi durante o primeiro semestre do ano passado. Agora nós entramos no segundo semestre, olha só. Primeiro ciclone em junho, segundo ciclone em julho, certo? Terceiro ciclone em setembro, a líder aqui do movimento de atingido por barragem estava fazendo essa lembrança. E chuvas intensas em novembro. Então, o segundo semestre todinho, e por isso que aqui o Vale do Itaquari sofreu por demais, é desse jeito. 6 meses de estiagem profunda, com perdas, né, imensuráveis, e os outros 6 meses de perrengue forte, com ciclone também. Nós assistimos esses municípios na ordem de 232 milhões de reais, com ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. E hoje nós estamos aqui, presidente, para dar continuidade aos anúncios da empreitada de buscar, diminuir, né, ainda mais essa necessidade de reconstrução. Nós estamos anunciando nesse momento, fora os recursos já investidos na estiagem e de resposta e restabelecimento, que eu já falei, hoje a gente está anunciando a liberação de mais 134 milhões de reais de reconstrução e restabelecimento. Tá certo? Nós temos aí Arroio do Meio, Cândido Godói, Caraá, Lajeado, Mussum, São Valentim do Sul, que é uma obra com o Estado, inclusive reconstrução de uma ponte no valor de 24,51 milhões de reais, Taquari, Colinas, Encantado, Feliz, Riozinho, Santa Teresa. Na soma, esses planos de reconstrução e restabelecimento, a partir de hoje, né, se somam aos demais valores já repassados durante o ano passado, e aí nós vamos chegar a 441 milhões de reais só referente à ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução, presidente.
E eu estou falando daquilo consolidado até a data de hoje. Nós ainda temos muitos planos do Estado e dos municípios do Rio Grande do Sul em análise no Ministério referente à reconstrução. Inclusive, aqui foi feita uma sinergia muito importante. As obras que precisavam passar por reconstrução dentro de um município, se pactuou, se o município tinha condições de liderar esse processo, o plano de trabalho foi com o município. Se diz respeito a 2 municípios, o plano de trabalho foi com o governo do Estado. Se o município ficou numa situação de muito sacrifício de resposta técnica, de organização, e teve um município assim, Mussum foi destruído, quase todo. Então, o Estado também fez a parceria com a gente para fazer o plano e a gente poder trabalhar. Mas tudo isso foi numa sinergia muito bem equacionada entre o governo federal, o governo do Estado e os municípios, presidente. Não faltou entendimento. Foi a construção entre os diferentes do bom consenso em benefício da solidariedade humana, da reconstrução do Vale do Taquari e da resposta aqui a todo o Estado do Rio Grande do Sul naquilo que é necessário numa hora dessa. Penso que o ministro Pimenta já fez um relato transversal de muitos ministérios. Nós chegamos a fazer aqui incursão com mais de 10 ministérios ao mesmo tempo, com reuniões da saúde acontecendo com o secretário de saúde, da educação acontecendo com o secretário de educação, da assistência acontecendo com o secretário de assistência, eu junto com o Jade, o vice-presidente, o Pimenta, o Edgar, o Maneco, né, o Paulo Teixeira, o Flávio, o Hélito Dias, reunindo com as bancadas, junto com os prefeitos, tirando dúvida, treinando as pessoas para fazer os seus planos de trabalho. Então, o que não faltou foi união de esforços, né, engajamento, principalmente responsabilidade em todos nós, para chegarmos aqui hoje, ver palavras de reconhecimento, do apoio na reconstrução e podermos sonhar mesmo que será reconstruído tudo. Então, não ficou nada fora do radar, está tudo no radar. Aquilo que não foi feito, muitos estão sendo autorizados agora e liberados já para os governos, tanto para o governo estadual quanto para os governos municipais. E aquilo que está sob análise, a gente continua junto com a equipe do governo do Estado, liderado pelo governador Eduardo Leite, e as nossas equipes, liderado pelo secretário Volney, né, tratando diariamente de Anduba. Há 2 semanas, a equipe inteira do governador Eduardo Leite, com a minha, ficamos mais de 2 horas no Ministério, passando um checklist, plano por plano ainda de reconstrução, porque teve ponte aqui de 300 metros que foi para o chão. Coisa que nós não vimos em lugar nenhum do Brasil, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Nunca a Defesa Civil Nacional fez plano de reconstrução para a ponte de 300 metros. Está fazendo agora, junto com o governo do Estado, e é uma das que a gente acabou de aprovar e está garantindo recurso para o governo do Estado, presidente. Então, o Vale de Taquari será sim reconstruído, já está em reconstrução, com casas, e aí que o Ministério da Saúde, da Educação, está intenso na agenda de reconstrução das unidades de saúde, das escolas, as habitações, as pontes, as estradas, né, a rede de comunicação, de energia. Então não ficou nada fora do radar. E por isso que eu quero não só reconhecer a sua liderança e do presidente Alckmin, da sua equipe, o ministro Paulo Pimenta, o Maneco, o Edgar Preto foram assim gigantes aqui na relação com as prefeituras, com o governo do Estado. Então isso facilitou muito, porque foi um trabalho de aproximação. A gente não ficou esperando os decretos chegarem, nós não ficamos esperando os planos de ajuda humanitária, de restabelecimento, de reconstrução chegar. A gente está fazendo isso junto, em 3 mãos. Então diminui burocracia, diminui diligência, diminui erros, porque todos nós trabalhamos, né, também para cumprir as exigências da lei, e depois que passa todo esse momento, quem é responsável e assinou os papéis, muitas das vezes são visitados pelos órgãos de controle. Então, fazer com a aplicação que nós fizemos,
Isso também não só dá resposta devida às pessoas que estão sofridas, mas também garante a proteção a todos aqueles, enquanto agentes públicos, tomador de decisões, seja o ministro, o secretário, o governador, o prefeito, ou aqueles que assinam e respondem pela burocracia, também não sofrerem depois. Então, tudo isso nós procuramos fazer por aproximação, tirando dúvida, com assessoria 24 horas, garantindo o certo para que as pessoas sejam bem atendidas. Então, com essas palavras, eu mais uma vez agradeço a solidariedade, em nome de todos que atuam nas defesas civis municipais, estadual e nacional, nossa gratidão, porque vocês são o exemplo que puxa, né, toda a mobilização da sociedade, dos empreendedores, e fiquem certos, quando o presidente Lula diz que o Brasil voltou, que as políticas públicas voltaram, escrevam aí que, apesar de todo o perrengue, com a convivência agora com eventos extremos, a política de proteção e defesa civil e a política de prevenção também voltou, trazida pelo presidente Lula. Portanto, muito obrigado, viva o Rio Grande do Sul e parabéns ao presidente Lula. Obrigado. Registramos a presença do deputado federal Pompeu de Matos. Com a palavra, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Pessoal, não façamos de um momento como esse um momento de diferenças partidárias. Não façamos isso. Nós estamos juntos aqui. A gente pode pensar diferente em muitos assuntos, e pensamos. Mas nós, antes de tudo, precisamos pensar no Brasil. Num passado recente, há poucos anos, ontem praticamente, um ex-presidente, diante de uma pandemia que deveria unir o Brasil para enfrentar o vírus, preferiu dividir o país. Não vamos fazer deste momento, que deve ser de união, para enfrentar a crise climática e o que se abateu no Vale do Taquari, momento de divisão. Se nós pensamos diferente sobre tantos outros assuntos, aqui há absoluta convergência. Este Vale do Taquari merece todas as atenções do governo federal, do governo do estado, dos governos municipais, da sociedade, e todos nós puxando em direção à reconstrução do Vale do Taquari. Presidente Lula, muito obrigado por, logo nas primeiras horas da manhã seguinte, no dia 5 de setembro, fazer o telefonema para se colocar à disposição e mobilizar a sua equipe. Muito obrigado por designar o vice-presidente Geraldo Alckmin e a sua equipe para estar aqui, assim que possível, para trabalhar sobre toda a articulação dos recursos que foram disponibilizados. Muito obrigado a cada um dos ministros que acompanham nesse momento e que acompanharam desde lá o apoio para definir as estratégias de reconstrução, e quero saudar também a minha equipe de governo, na pessoa do meu vice-governador, Gabriel Souza, que se mudou para cá, no Vale do Taquari, naquelas semanas, para ajudar cada um dos prefeitos, porque municípios de diversos portes foram afetados e com muita dificuldade para fazer projeto. Dinheiro foi disponibilizado, o recurso foi disponibilizado pelo governo federal, foi anunciado. E sempre nós temos dois desafios na máquina pública. Um é de ter o dinheiro, num momento como esse, e foi disponibilizado. O segundo é poder executar o recurso, porque é dinheiro público, não é dinheiro privado que possa a gente pegar e sair na esquina e sair comprando e contratando. Tem uma burocracia, faz parte do setor público isso. E essa burocracia, para ser superada, exige também essa comunhão de esforços. O governo do estado se colocou ao lado das prefeituras para ajudar a fazer projetos. Fizemos um escritório de reconstrução e de projetos.
fomos enfrentando as dificuldades todas para colocar esses projetos em pé. Estamos vendo com muita alegria a aprovação dos planos de trabalho para a gente poder colocar a execução dessas obras. E, como eu estava conversando com o ministro Jader, nós estamos desenvolvendo aqui um processo para contratação por ata de registro de preço. Eu não vou tornar essa conversa aqui enfadonha falando de burocracia, mas a gente está buscando deixar pré-contratado, falar para os prefeitos, pré-contratado pelo governo do estado numa ata de registro de preço, construção de moradias. As prefeituras já estão sendo avisadas disso. O que a gente quer com isso? Que as prefeituras possam aderir a essa ata de registro de preço e fazer a execução com a maior brevidade dessas casas, sem precisar fazer os seus próprios processos licitatórios. Então, ministro Jader, vamos trabalhar junto para enfrentar, ministro Valdez, a burocracia e entregar logo essas casas. O pessoal está aqui para ouvir o presidente, então, mais uma vez, deixar, presidente Lula, o nosso agradecimento e a nossa disposição de trabalharmos conjuntos pelo Vale do Taquari. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Fenelon dizia que o homem deve usar da palavra apenas para o pensamento e do pensamento para a verdade e a justiça. Fale-nos, presidente Lula, ninguém mais do que Vossa Excelência é digno de ser ouvido. Com a palavra, Lula! Presidente, Pimenta! Neste momento, são convidados ao palco os prefeitos e as prefeitas dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes, para os anúncios de novos investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul. Para os municípios, Arroio do Meio, representado pelo prefeito Danilo José Bruxel, 55.300.000 reais para a reconstrução de 135 casas. 27 milhões a serem destinados a 212 unidades habitacionais. Caraá, representado pelo prefeito Magdiel dos Santos Silva, 5.950.000 reais para a reconstrução de 10 casas. 558.000 reais para a reconstrução de ponte. Colinas, representado pelo prefeito Sandro Ranieri Hermann, 2.210.000 reais para 17 unidades habitacionais no residencial Pôr do Sol, 1,1 milhão de reais para restabelecimento viário. Cruzeiro do Sul, representado pelo prefeito João Dúlios, 6.500.000 reais para 50 unidades habitacionais. Eldorado do Sul, representado pelo prefeito Hernani, 8.640.000 reais para 64 unidades habitacionais. Encantado, representado pela prefeita em exercício Sandra Vian, além dos 23.400.000 reais já destinados a 180 unidades habitacionais, hoje são 1.630.000 para o restabelecimento de passarelas e recuperação de estradas vicinais. Estrela, representado pelo prefeito Elmar Schneider, 13 milhões de reais para 100 unidades habitacionais.
Lajeado, representado pelo prefeito Marcelo Calmo. Além dos 19.500.000 reais já destinados para 150 unidades habitacionais, mais 8.850.000 reais para a reconstrução de 59 casas. Mussum, representado pelo prefeito Matheus Trojan. 29.760.000 reais para a reconstrução de 185 casas e 6.500.000 reais para 50 unidades habitacionais. Roca Salles, representado pelo prefeito Fontana, 6.500.000 reais para 50 unidades habitacionais. Santa Teresa, representado pela prefeita Gisele Calmo, 1.650.000 reais para restabelecimento viário e de contenções, 260.000 reais para 2 unidades habitacionais. São Valentim do Sul, representado pelo prefeito Geri Ângelo Macanhã, 24.510.000 reais para a reconstrução de ponte. Taquari, representado pelo prefeito André Brito, 2.260.000 reais para a recuperação de margens. Venâncio Aires, representado pelo prefeito Jarbas da Rosa, 3.900.000 reais para 30 unidades habitacionais. Mencionamos ainda os investimentos nos municípios de Cândido Godói, 2.460.000 reais para a reconstrução de 3 pontes. Feliz, 146.000 reais para a limpeza e remoção dos entulhos deixados pelas enchentes. Montenegro, 12.480.000 reais para 96 unidades habitacionais. Além de investimentos nos municípios de Novo Hamburgo e Riozinho. Lindolfo Collor, pelos já destinados 6.750.000 reais para 50 unidades habitacionais. Além dos 6.440.000 destinados a Pelotas e 7.535.000 reais destinados à cidade de Rio Grande. Somados aos já anunciados em fevereiro último, 45 milhões de reais a serem destinados a 600 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural, em 39 municípios do Rio Grande do Sul. Os investimentos do governo federal anunciados hoje somam 344 milhões e 640 mil reais para o estado do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero começar esse encontro
Primeiro, cumprimentando o governador do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, mas não só pela presença, pelo trabalho que você, junto com o governo federal, realizaram aqui. Quero cumprimentar o prefeito da cidade e todos os prefeitos que vieram aqui. Quero cumprimentar os familiares das pessoas que foram vítimas da enchente dessa região. Quero cumprimentar a nossa magnífica reitora da Universidade do Vale do Taquari e dizer para vocês que o que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Há mudanças de comportamento das intempéries. Nós estamos vendo excesso de chuva onde antes não tinha excesso de chuva. Estamos vendo os excessos de seca onde antes não tinha tanta seca. Estamos vendo os excessos de desmatamento, onde antes não tinha desmatamento, não tinha fogo, não tinha nada. E nós estamos percebendo que a humanidade ela é capaz de se autodestruir se ela não cuidar da sua casa, que é o planeta Terra. Esse rio Taquari, eu fico imaginando quantos benefícios ele trouxe para essa região. Quantas vezes essa região se desenvolveu em função das águas desse rio? Quando a gente vem de helicóptero para cá, a gente vê a beleza da região, a gente vê a capacidade produtiva da região e a gente não consegue imaginar como é que, de repente, se é que a última foi em 1941, como disse o Pimenta, como é que, de repente, uma enchente que não tinha uma previsão ainda medida, que levou tanta gente, que estragou tanta coisa, que destruiu tanta coisa que vocês levaram décadas para construir. E tudo que é do ponto de vista material, a gente reconstrói. A gente reconstrói os prejuízos que os empresários tiveram, a gente reconstrói o prejuízo que os pequenos produtores tiveram, a gente reconstrói as casas, o asfalto, a gente só não reconstrói a vida das pessoas que foram. Mas mesmo assim, o que serve de conforto para a gente é que as pessoas que foram, elas vivem no DNA dos familiares que ficaram, elas vivem na célula do que ficaram. Um filho, ele não morre porque ele está na célula da mãe. Uma mãe não morre porque ele renasce no filho, renasce no neto, renasce no bisneto. E é isso que nós temos que nos confortar para minimizar o sofrimento. Quando eu falo de morte, eu falo com conhecimento de causa, porque eu perdi minha primeira mulher com 2 anos de casado. Eu levantei de manhã, fui no hospital para buscar minha mulher e o filho. Naquele tempo a gente não sabia com antecedência se era menino ou menina. Eu levei uma malinha com roupa de menino e roupa de menino e cheguei lá, estava a mãe e o filho morto. Depois, vocês acompanharam a perda da Marisa por um AVC. Então eu sei que a dor da morte, eu nunca peço para ninguém esquecer. A gente não pode e não deve esquecer as pessoas que a gente amava e as pessoas que a gente continua amando, porque se for. O que conforta a gente é a gente imaginar que o ser humano é uma árvore e que uma mãe, sabe, é uma árvore, o pai é uma árvore e que ele dá um fruto e que os frutos são filhos e que esses filhos dão novos frutos que são os netos e esses netos dão novos frutos e assim o dom da vida continua e nunca se perde. É isso que a gente tem que acreditar para a gente não sofrer mais do que a própria morte faz a gente sofrer. Então a minha vinda aqui é um gesto de solidariedade ao sofrimento de vocês. Eu já morei em lugares que entrou 1,5 metro de água dentro da minha casa.
Não era uma corrente que derrubava, mas eu sei o estrago que faz água dentro da casa da gente. Eu sei que vocês sofreram as coisas indo embora, vendo a televisão indo embora, vendo a mesa indo embora, vendo a cama indo embora, vendo a árvore que vocês plantaram indo embora, vendo os animais que vocês criaram indo embora, e a gente sem saber o que fazer, porque nós somos muito fracos diante da raiva da natureza. Alguma coisa fez a natureza se revoltar. Alguma coisa. E a gente tem que sempre acreditar que da mesma forma que todas as coisas boas acontecem pelo dom de Deus, também as coisas que a gente não gosta acontecem pelo dom de Deus. E é isso que faz a gente ficar forte, é isso que faz a gente renascer, e é isso que faz a gente acreditar de que não tem nada mais extraordinário do que a gente viver para continuar a vida da gente e continuar construindo a nossa rua, a nossa casa, a nossa vila, a nossa cidade e a nossa família. Eu quero que vocês saibam, e aos prefeitos que vieram aqui, nós nunca vamos perguntar de que partido vocês são. Nós nunca vamos perguntar que religiões que vocês pertencem. Nós nunca vamos perguntar que time que você torce. Aqui no Rio Grande do Sul é até fácil, porque quase todo mundo é Porto Alegre, é Grêmio Internacional. Mas não tem importância. O governador é São José. Brasil de Pelota. O Brizola dizia, eu sou São José. Nós nunca vamos perguntar. O que nós queremos saber, na verdade, é que vocês são prefeitos e prefeitas eleitas pelo povo de vocês. E o povo de vocês foi vítima de uma coisa que a gente não tem controle. E a obrigação do governo federal também não é perguntar que partido pertence ao governador. A nossa obrigação é, junto com o governador e com o prefeito, devolver a vocês aquilo que vocês mais amam e que vocês construíram. É por isso que nós agimos com tanta dedicação. Porque vocês não sabem o que é ter o pimenta no pé da gente. Vocês não sabem o que é ter o pimenta no pé da gente, toda hora falando do Vale do Taquari. Vocês não sabem, sabe, quantas vezes o pimenta sobe na minha sala. Então eu queria dizer para vocês, eu sou muito agradecido ao Pimenta, ao nosso companheiro Rui Costa, que é o companheiro que no fundo organiza toda essa coisa de liberação de dinheiro, ao companheiro Valdez, que toda essa gente aqui tem muita experiência, porque todos já foram governadores. Acho que o Brasil nunca teve uma defesa civil como a gente tem agora. Não tem uma coisa que aconteça nesse país que 10 horas depois o Valdez não esteja lá tentando ajudar as pessoas. Quero agradecer ao companheiro Alckmin. O Alckmin de todos nós é o que tem mais experiência, porque foi governador de São Paulo 16 vezes, 16 anos. Só o PT ele derrotou 4. Então, nós somos agradecidos, não só pelo fato do Alckmin ser meu vice, mas pela capacidade, pela grandeza da sua ação, pela grandeza da sua dignidade de não faltar. Não há nada que a gente peça para o Alckmin que ele não esteja pronto, seja de noite, seja de dia, seja chovendo, seja sol, o Alckmin está disposto a cumprir. Então, companheiros, eu estou sendo um pouco rápido, porque como o Pimenta falou demais, e o Valdez falou demais, eu tenho um problema com helicóptero para voar à noite, porque o tempo não está bom. E eu estou rezando aqui para o helicóptero ir embora até chegar em Porto Alegre. Eu ainda tenho que voltar para Brasília hoje. Mas eu queria olhar na cara de cada homem, de cada mulher e dizer para vocês, nós estivemos com vocês, estamos com vocês, estaremos com vocês até a gente recuperar tudo que foi perdido por vocês. Esse é um compromisso de fé. Esse é um compromisso de um homem olhando para outro homem, olhando para as mulheres e dizendo, o governo federal não faltará
junto com o governo estadual, a recuperar e a, quem sabe, fazer com que vocês voltem a ser tão felizes como vocês eram antes do desastre. Um abraço, um beijo no coração de cada homem e de cada mulher. E eu espero voltar aqui numa outra oportunidade para uma festa. Um abraço, gente. Obrigado. Desculpa, pega aquela foto para mim, por favor. Aí você acompanhou com a gente o balanço das ações do governo federal para socorrer os municípios atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul, em especial os municípios do Vale do Taquari, local mais afetado pelas enchentes. Serão repassados 128 milhões de reais para a reconstrução de pontes, casas e ruas em 7 cidades. Durante a cerimônia, ao falar sobre as medidas tomadas logo após a passagem do ciclone, em setembro do ano passado, o ministro Paulo Pimenta lembrou que o governo começou a agir rapidamente. E naquela primeira semana, o Edgar Preto, da Conab, junto com o Eliton, mobilizaram cesta básica que estavam lá em Minas Gerais. Demos o apoio para o abrigamento das pessoas que estavam nos abrigos e garantimos o repasse emergencial para aquisição de água potável, cesta básica, colchões, apoiando as iniciativas das prefeituras, do governo do estado e da comunidade, naquele momento que as pessoas mais precisavam. Já o ministro das Cidades assinou a contratação de 857 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida Calamidades em 13 municípios do estado. Isso para atender famílias que perderam tudo com as enchentes. Nós ampliamos essa meta, nós já passamos a 1.837 unidades habitacionais. E respondendo ao seu comentário, governador, quando estávamos ali conversando, governador, como eu lhe disse, e eu trazendo o recado do presidente Lula, eu vou reforçar aqui à frente de todo o povo gaúcho. O que for necessário para facilitar para que essas casas cheguem à sua destinação, para que elas possam dar um lar ao povo, às gaúchas e aos gaúchos, nós estaremos lá no Ministério das Cidades para lhe dar todo o suporte, dar o suporte ao povo do Rio Grande do Sul, que essa é a determinação que o presidente Lula nos deu. E Valdez Góes, que cuida do apoio da Defesa Civil, lembrou que a ajuda ao Estado só foi possível com a mobilização de todos. Aqui a mobilização foi intensa do governo federal, continua, do governo estadual, dos governos municipais, da sociedade, dos voluntários, e realmente só essa sinergia, que é o conceito de defesa civil. As pessoas não precisam necessariamente botar o colete laranja, mas incorporar que acima de qualquer disputa política, de qualquer ideologia e pensamento diferente, está aquilo que é mais premente, que é a vida das pessoas, né? A sua condição de moradia, né? O seu patrimônio, seu trabalho, seu suor. O presidente nos orientou a trabalhar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós temos as defesas civis municipais, estadual, tem a nacional, tem uma política de defesa civil, proteção e defesa civil feita pela presidente Dilma em 2012, faz uma década, e o Brasil nunca teve o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nos primeiros 100 dias do presidente Lula de governo, foi meta estabelecida por ele, pelo Rui Costa, pelo vice-presidente. Nós contratamos a PUC e agora, no segundo semestre desse ano, a PUC Rio, em parceria com dezenas de entidades, com todas as defesas civis estaduais, muitas municipais, entidades mais diversas, movimentos sociais, o Brasil terá o seu primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser entregue pelo presidente Lula à sociedade brasileira. E o presidente Lula voltou a reforçar que a tragédia é fruto das mudanças climáticas e lembrou que é preciso cuidar do planeta. O que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Há mudanças de comportamento das intempéries,
Nós estamos vendo excesso de chuva onde antes não tinha excesso de chuva. Estamos vendo os excessos de seca onde antes não tinha tanta seca. Estamos vendo os excessos de desmatamento onde antes não tinha desmatamento, não tinha fogo, não tinha nada. E nós estamos percebendo que a humanidade ela é capaz de se autodestruir se ela não cuidar da sua casa, que é o planeta Terra. É isso, nós ficamos por aqui e você continue com a gente aqui no canal Gov, siga as nossas redes sociais no Instagram e no YouTube, acesse também a nossa agência de notícias e baixe o nosso aplicativo disponível para Android e iOS. Até a próxima!